tópico dessa manhã é 3 coisas que nós recebemos do reino de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus, rapidamente você é remetido àquela camiseta do exército de Cristo. Quando você fala do reino de Deus, você já lembra daquela faixinha, Jesus na cabeça e você indo no show do Diante do Trono. Estou no reino. E a minha geração, ela foi apresentada como um reino que era um estilo evangélico de vestir. Porque eu era essa vítima. Reino para mim era isso. Eu até cansava. O reino. Quanto mais alternativo era aquele missionário preguiçoso, mais ele usava essa palavra. Não, porque nós somos do reino. Parece que é uma coisa assim, eu não gosto de igreja, eu não gosto de fechar com uma, e eu falo do reino. E honestamente, na minha vida, o reino ele foi apresentado pelos fãs, não pelo rei. O que me apresentaram do reino não tinha nada a ver com o reino que eu vou falar sobre essa manhã para você. Olha que interessante, o reino de Deus, e nessa manhã essa é uma mensagem de fé. Nós cremos que aqui é um fórum de fé, amor e esperança. O dia que você vier nesse culto e não ouvir uma mensagem de fé, ou de amor, ou de esperança, você pode sair antes que ele termine. Porque o nosso desejo é que você tenha um encontro real com a fé, que você tenha um batismo de amor cada vez que você vem aqui, que você tenha um encontro real com uma mensagem que traz esperança para você, a ponto de você sair daqui sabendo o que realmente você precisa fazer. E hoje eu quero falar uma mensagem de fé baseada no que o Helder já falou, onde não há rival, onde ele nos tirou do Egito. E eu quero traduzir para você a dimensão dessa frase que nós cantamos e que talvez você não tenha ideia da realidade que está escondida atrás dessa frase. O reino de Deus, em primeiro lugar, ele é. O reino de Deus não está. Guarda isso, está anotando aí? Vai postar, posta isso. O reino de Deus ele é, o reino de Deus não está. Por que está, Carl? Qual é a diferença? Quando nós falamos o reino de Deus ele está, você pergunta aonde? Pai, eu estou perdido. O que você pergunta lá para ele? Aonde você está? Você não pergunta onde você é, certo? Porque o reino de Deus, ele não é sobre estar. O reino de Deus é sobre algo que é. O reino de Deus, ele é mais uma atmosfera. O reino de Deus é mais um ambiente do que um endereço. Quando a gente fala o reino de Deus, as crianças elas ficam pensando, mas onde está o reino de Deus? E elas ficam procurando. Deve ser lá na igreja. Puxa, não é na igreja, porque pediram o imóvel de volta, e aí a gente teve que ir para um outro barracão, e então lá não era o reino de Deus. E a gente como criança na fé, a gente fica procurando o reino de Deus, e no teu coração vem uma voz e fala assim, nem existe, eu nunca vi. A gente vai para cá, vai para lá, vai para o Confraria Wonders, a gente vai para o Campus Kids, a gente vai para a conferência, e eu não vejo o reino. Sabe por que você não vê? Porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não está em algum lugar, não tem CEP, não tem endereço. O reino de Deus ele é um ambiente, ele é uma atmosfera. Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus ele não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria é um endereço? Eu queria ir lá na paz. Aonde que é a paz? Eu queria ir lá na justiça. Aonde que é a justiça? Agora traduza isso para o reino de Deus. Eu queria ir lá no reino. Então, mas o reino é um ambiente de paz. Nossa, está um ambiente de paz aqui hoje, por incrível que pareça, tá? Está um ambiente de alegria aqui. E nessa manhã eu quero te dar uma palavra, irmão. Deus quer roubar a sua alegria. O diabo quer roubar a sua alegria. Deus ele te deu, desculpa. O diabo ele quer roubar a sua alegria. Essa é uma palavra de Deus para mim, tão imediatamente que ela me deu, que Deus falou assim, quando o diabo consegue roubar a sua alegria, ele tirou a tua força e você não viu. Porque o princípio no reino de Deus da alegria não é ser bobalhão, alegrão, estou muito alegre. Não, no reino de Deus o princípio da alegria é força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a figueira não floresça, os ramos não dê fruto, eu todavia tenho força no Senhor, o Deus da minha salvação. Alegria é a arte de você
O evangelho é a arte de você ser alegre nos dias mais difíceis da tua vida. Porque a alegria não tem a ver com o que você sente, a alegria tem a ver aonde você está. Aonde eu estou. E Satanás, ele vem já cedo, no domingo de manhã é um dia perfeito, que o diabo tenta tirar a tua alegria de algum jeito. É o pneu furou, é a energia que não deu certo, é o filho que cagou nas calças bem na hora de entrar no carro e já melecou tudo. Não sei se tem um lá em casa, assim, eu tenho 4. Maquininha de fazer cocô que não avisa, mano. Ó, vem, tá aqui na calça e tá. E aí você perde a alegria. Você é sequestrado de um ambiente que na verdade você devia ficar. Agora, olha que interessante. Deus, quando Ele criou o homem, a Bíblia diz que, em Gênesis 2:8, a Bíblia diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aqui está falando que é 2 coisas no mesmo endereço. Ele não criou o jardim do Éden. Deus não criou um jardim do Éden. Do Éden seria um endereço. Mas Ele pegou um endereço e criou o jardim no Éden. E esse jardim no Éden significa prazer. E pôs nele o homem que havia. A palavra Éden significa prazer. Então, Éden não é um lugar, Éden é uma atmosfera, um ambiente de prazer. Éden significa... Cadê minha anotação? Já perdi aqui. O Éden significa... Não anotei isso. Mas é prazer. Se você olhar ali no hebraico original, Deus plantou o homem num jardim do prazer. Aí o homem conheceu o mal, e o mal tirou o homem do ambiente do prazer. O mal, ele afeta o teu prazer. Ué, Cal, mas eu não adultero porque eu quero prazer? E aí que é o ponto. Você acabou de sair do prazer e não percebeu. O mal, ele não te põe no prazer, o mal te sacrifica, ele te tira do prazer. Por isso você nunca vai ver um cara que adulterou feliz. Você nunca vai ver um cara que matou tranquilo. Você não vai. Ele tirou você de um ambiente de prazer. Aí vem a culpa. Só que aí quando Deus ele tira o homem do jardim do Éden, do jardim do prazer, o homem começa a ficar igual um moribundo. E aí a Bíblia diz que a morte passou a reinar pelo pecado. E aí Deus ele se compadece de novo, pega 2 milhões de pessoas e tira do Egito. Ele encontra esses homens presos no mal, escravizados, e Deus ele pega o seu povo e convida o seu povo para uma peregrinação aonde? Para onde? Para um lugar chamado Canaã. Terra que mana leite e mel. Sabe o que significa Canaã? Lugar de potencial. Canaã era o Éden. Deus estava tentando pegar o Éden que o homem perdeu e levar o seu povo para dentro do Éden de novo. Só que agora o Éden se chamava Canaã. E aí a Bíblia diz que o povo ficou 40 anos rodando em cima da sua incredulidade. O povo, quando saiu do Egito, ele tinha uma promessa de bênção, ele tinha uma promessa de plenitude, ele tinha uma promessa de abundância, ele tinha uma promessa de viver numa terra que era prometida. Imagine se fora dessa terra, o maná já vinha todo dia. Fora dessa terra, a roupa não envelhecia. Fora dessa terra, o calçado crescia no pé. Imagine como é que era dentro da terra prometida. E aí esse povo caiu em The Big Five, 5 pecados que desviaram ele da terra do potencial, que é luxúria, idolatria, tentação a Deus, murmuração, e o quinto não lembro. 5 pecados. E esses 5 pecados é um modelo mental, está lá no meu stories antes de ontem, que está dentro de você hoje. Luxúria não é um pecado sexual. Luxúria é um pecado de ambição, ganância. Eu vou fazer do meu jeito, eu quero conquistar minhas coisas. Tentação a Deus não é você falar mal de Deus. Tentação a Deus é você supor que Deus não pode.
supor que Deus não faz. Murmuração é a tua arte de você reclamar o dia inteiro das coisas. E o povo, nesses 5 pecados, eles nunca entraram na terra prometida. Aí pensa, Deus ele olha, dá o Éden, o homem conhece o mal. Aí ele dá Canaã, o homem fica endeusando bezerro, fazendo bestialidade. E aí chega Jesus. E de uma vez para sempre, Jesus ele vem para trazer o quê? O reino. O reino é uma ideia do Éden. O reino é uma expressão de Canaã. E o reino, hoje, para mim e para você, está aqui e agora. E esse reino, ele trouxe consigo 3 chaves para você operar o reino. Em primeiro lugar, o que perdemos, só para contextualizar, o que nós perdemos na queda, tanto em Éden quanto em Canaã, não foi o céu. Adão, quando ele pecou, ele não perdeu o céu. Vai para o inferno agora, como a religião fala para você. Adão, quando ele pecou, quando ele conheceu o mal, ele perdeu a terra. Ele perdeu o governo da terra. Ele perdeu o Éden, ele perdeu o Canaã. E se você vacilar agora, você perde o reino de Deus. E aí Deus está trazendo de volta a possibilidade de eu e você. Jesus morreu para nos trazer de volta a possessão do reino. E esse reino não está aqui, não está acolá. Esse reino não é um lugar. Esse reino é justiça, alegria e paz. Esse reino é um ambiente. O ambiente do reino é algo extraordinário. O reino de Deus é um lugar onde as pessoas que estão fora dele percebem que tem um reino ali. O reino de Deus é igual um cheiro ruim dentro de casa, já viu? Quem convive com cachorro? Ele vive todo dia ali, então ele não sente cheiro de cachorro. Mas quando alguém chega ali e fala, nossa, que cheiro de cachorro. É horrível essa sensação, já teve isso. Quem vive no reino de Deus já nem percebe o reino de Deus. Mas quem está fora do reino de Deus fala, tem alguma coisa nesse apartamento. Como que você consegue ser assim? Quando eu entro com você no carro, quando eu estou com você, E eu não sabia o que era isso. Até o dia que uma jovem tinha problema de hemorragia. E ela passou anos da vida dela tendo um problema de sangramento que não parava, e aquilo era um transtorno. Eu fico imaginando no lugar das mulheres. E um dia essa jovem, ela veio da cidade dela e entrou na minha casa. E instantaneamente aquele fluxo de hemorragia parou. Meses depois, quando ela se mudou de Curitiba, ela me chamou um dia e falou assim, posso te confidenciar um testemunho? Eu tinha uma hemorragia que eu sofria há anos. Quando eu pisei na tua casa, ela parou. Foi a primeira vez que eu entrei na tua casa, a hemorragia parou. E aquilo ali foi para mim assim, tipo, Deus, obrigado que eu estou crendo num caminho mais excelente. Porque a Bíblia falou que a gente não vai orar para os enfermos ser curados. A Bíblia diz, vocês imporão as mãos, eles serão curados. A Bíblia diz, vocês curarão os enfermos. Ele não falou como. Aí de repente uma enferma tocou a orla de Jesus, porque ela tocou na verdade o ambiente do reino de Deus. Da mesma maneira que aquela mulher tocou a orla de Jesus, eu, na minha experiência pessoal, tive uma mulher que tocou o chão, o piso da minha casa. Não tocou em mim, mas tocou aonde eu moro. Agora mesmo alguém falou, você não sabe o quanto que você influencia os meus amigos lá do meu país. Eles nem sabem falar português, mas quando eu converso com eles, eles falam, como pode o teu tio influenciar a minha vida aqui, que estou longe, eu nem conheço ele. Porque existe um reino de Deus. E você quer identificar a religião safada e sem vergonha? Ela não fala do reino de Deus. Não fala. E quando fala do reino, ela fala assim, usa aqui a camiseta da igreja, do esmilinguido. Para quê? Não, para a gente viver no reino. Isso aqui é a vida no reino. A vida no reino era um estilo de vestimenta. E eu quero te dizer que a vida no reino é um resultado. Vida no reino é você ver Satanás caindo fora. Vida no reino é você ver a hemorragia parando. 3 coisas que o reino de Deus ele te deu de presente e você não percebeu. Primeiro lugar, soberania. Segundo lugar, poder. Terceiro lugar, grandeza. 3 coisas e 3 chaves que você recebeu com o reino de Deus e não sabe. Primeiro lugar, a soberania do reino de Deus é a autoridade absoluta.
Jesus um dia chamou 12 apóstolos e ele diz assim, ó: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Estamos num período onde esses homens sem o Espírito Santo chegam para Jesus, e Jesus com o Espírito Santo transfere, confia a autoridade. Esses caras saem dali e começam a operar sinais, prodígios e maravilhas, não sendo convertidos. E não foi na força da teologia que eles sabiam, não foi em quantos anos eles fizeram devocional pela manhã, não foi baseado no desempenho, na performance daquilo que eles podiam fazer, mas foi naquilo que eles receberam de autoridade. E essa autoridade que Jesus deu para 12 apóstolos, na cruz, a Bíblia diz que foi derramado sobre toda a carne essa autoridade. Você não precisa mais encontrar Jesus para receber essa autoridade. Quando Ele depositou em você o Espírito Santo, Ele confiou toda a autoridade para você. Toda a autoridade. Toda a autoridade. Por que você teme? Por que você ainda fica quieto? Por que você não se levanta em declarações daquilo que Deus falou sobre você, e você, pelo que a vida trouxe, você começou a parar de crer? Você tem toda a autoridade, e toda é toda. Toda. É absoluta. Essa semana eu fiz um post lá no meu perfil, eu coloquei o Calvin brincando e coloquei um provérbio ali na versão a mensagem. Eu escrevi, educação positiva está aqui, Uma psicopedagoga muito famosa, de 1.200.000 seguidores, publicou isso aí, falou: isso é crime, isso tem que ser denunciado e tal. E aquele post viralizou com um monte de pedagogias, pedagogas denunciando o meu perfil. Isso é crime, isso não sei o quê, não sei o quê. E é isso aí. Só que elas não entenderam que eu tenho figura de autoridade. E por incrível que pareça, não teve um homem que entrou ali me xingando. Não teve um homem que entrou me xingando. Por quê? Primeiro, que esse post era de um homem, não era de uma mulher. Segundo, que esse post é um pai de 4 crianças, não era de um profissional da educação. Terceiro, que eu estou falando dos meus filhos, não estou falando do filho dos outros. Ele eu coloquei bem claro: invista uma palmada para a vida não precisar dar uma porrada. Não, isso é onde já se viu um pastor e blá, 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 blá. E aí eu percebi o quanto a minha geração está podre. São um bando de mulheres sem destino, mães solteiras, que não conseguiram nem construir uma família e estão fazendo a cartilha da escola do seu filho. A maioria delas, eu entro no perfil e vou olhando ali, super empoderadas, a tal ponto que não suportam um marido, porque elas têm tanto poder que o marido não serve para elas. Várias delas. E são mãe de pets, e penso que sabe de humanos. Não, é o fim da picada. Só que onde que eu quero chegar? A Bíblia diz que o filho, a mãe ensina e o pai corrige. Aí elas não entenderam essa lógica. Quer uma prova disso? Numa sociedade, quem corrige mais, o professor ou a polícia? Quem? Polícia. Numa sociedade, quem ensina mais, a polícia ou o professor? Ok, agora a prova é real. Numa escola, tem mais professora homem ou mulher? No quartel de polícia, tem mais polícia mulher ou polícia homem? Pronto, socioantropologicamente se prova uma matriz racional. E aqui eu quero dizer que você tem uma autoridade que você não sabe da autoridade que você tem. Por isso você não precisa fazer força, por isso que você não precisa dar porrada, mas você precisa entender quem eu sou fazendo o que eu deveria fazer. Segundo lugar, o reino de Deus te deu poder. Então você já tem autoridade porque você nasceu desse reino. Você não precisa provar nada para ninguém, você só tem autoridade, que nem um pai. Lá em casa a mãe corrige, ensina, e o pai corrige. É interessante que quando o pai vem para corrigir, só a figura do pai, só do pai estar na frente já é metade do pânico. Aí você faz assim, e se encolhe. Meu pai sempre fazia assim, e daí coçava e dava um sorrisinho assim, tipo, fica esperto. Sempre. Só que entende que a criança sabe quem tem autoridade?
e ela percebe que a autoridade da mãe é diferente da autoridade de um pai. Se você teve pai e mãe em casa, você sabe o que eu estou falando. E quando esse papel está invertido, ferrou. Porque aí uma mãe que tenta ter autoridade, ela vira o quê? Olha o banco me ligando essa hora. Dá vontade de atender aqui para a gente fazer uma negociação em tempo real. Sai, Satanás. Para trás de mim, Satanás. 011, 0303 é o quê? E aí onde eu quero chegar? Se você não entender o que você é, você não sabe que autoridade você tem. Antes de você ser policial, você precisa entender que você tem uma patente de polícia. Eu sou polícia, eu não sou professor. Segundo lugar, poder. Poder, a chave da conquista. Poder é a chave de vitória. Poder é prosperidade. Poder é alegria. Poder é potencial. E aqui eu quero te lembrar uma coisa. Assim como em autoridade, você precisa entender hoje aqui, ó, que você tem toda a autoridade. A autoridade é caneta. É o Lula fazer os absurdos que ele faz. Sabe por que ele pode? Só pela autoridade que ele tem hoje na cadeira que ele ocupa. Agora, poder, eu quero que você anote: o diabo não tem nenhum. A religião, ela dá poder para o diabo. O diabo é empoderado na religião, sabe por quê? Porque o diabo só tem o poder daquilo que você acredita que ele pode. Como que o diabo tem poder, Cal? Na proporção daquilo que ele sabe que você acredita que ele pode. Se você pensa que o diabo pode alguma coisa, ele acabou de receber o teu poder. Agora, se você sabe que o diabo não pode nada, sabe qual que é o poder do diabo sobre você? Nada, nenhum. E me custou descobrir isso. Essa semana me bateram na caminhonete, e quando eu fui falar para uma irmã da igreja, na hora imediatamente o Espírito Santo falou assim: sabe por que bateram na tua caminhonete? Porque em vez daquele para-choque ali ser a caminhonete, era para ser o teu cérebro. Só como o diabo não pode tocar teu cérebro, ele tenta tocar tuas coisas. Foi uma coisa tão estúpida. Eu fui lá no fim do mundo, estacionei minha caminhonete numa rua de terreno baldio, no interior do interior de Fazenda Rio Grande, estacionei na contramão ainda, na frente da casa que eu estava, em cima do meio fio, metade para dentro do meio fio, metadinha para fora, assim. Então na contramão. E do nada a gente escuta lá de dentro, plau! E um cara, ele come a faixa das duas ruas, no caso, uma faixa dele, a contrária, e ainda da minha caminhonete. E enche atrás da caminhonete. E vai raspando pelo lado da caminhonete e vai embora. Era uma rua sem saída, tinha um condomínio fechado lá. E eu confesso que eu saí muito brabão, assim, falando: cara, eu já não queria estar visitando a família que eu fui. 10h30 da noite, no Cafundó do Brejo. Eu peguei a caminhonete, fui até o final da rua e vi que era um condomínio. E na hora o Espírito Santo falou assim: é melhor você ir embora, porque senão aqui nesse tipo de gente você vai ter que ir até o fim naquilo que você quer fazer. E até o fim. É entrar ali, dar um giro, encontrar uma EcoSport batida e falar: mano, ou você paga ou a gente vai até o fim aqui. Eu estava com a minha mãe e na hora o Espírito Santo falou assim: meu, agradeço que você tem uma caminhonete para alguém bater nela e vai embora feliz com ela. E é isso que eu fiz. Só que é muito claro que o diabo, ele tenta tocar as suas coisas porque em você ele não pode tocar. Hoje você vai sair daqui com uma convicção que o diabo não pode tocar. Calma, mas eu tenho câncer. Não pode tocar em você. Porque se o diabo pode tocar em você, Jesus não é Senhor da tua vida. Qual que é a única coisa que pode matar, roubar e destruir uma pessoa? Não, deixa eu reformular porque você vai errar a resposta. Quem a religião falou para você que pode matar, roubar e destruir? Quem? E aonde que está escrito isso? Aonde que está escrito esse texto? Não, calma, mas está escrito lá: o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Agora põe o texto aqui para nós. Procure onde está o diabo. Aonde que está o diabo aqui? Nenhuma versão está escrito o diabo. Ali está escrito o quê? O ladrão. E sabe o que é a palavra ladrão no grego? A palavra ladrão significa kleptes. Kleptes.
O nome é transferido para falsos mestres que não cuidam em instruir homens, mas abusam da sua confiança para o próprio ganho. Ponto. Conhece um cara desse no Instagram? Tem um monte. Falsos mestres, coach, escritor de livro, professor universitário, que não cuidam em instruir homens, mas abusam da confiança que eles têm para próprio ganho. Estou falando de teu ex-pastor. Estou falando de um monte de gente que usa o nome de Cristo e é um ladrão. Por isso, cuidado com aquilo que você escuta e de quem você aprende, porque isso ou pode te matar, isso pode te roubar e pode destruir. E o diabo está sentado com a pipoca assistindo, falando: eu não fiz nada, porque eu não posso. Irmão, o diabo não pode nada, o reino chegou. Pense comigo numa ordem bem lógica. Se o diabo pudesse alguma coisa, não tinha um sentado aqui nessa manhã, porque a oportunidade ele não ia perder. Só que de um lado, olha que bipolaridade. De um lado se caminha crendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e do outro você olha, ninguém destruído, ninguém morto e ninguém matado, ninguém roubado. Aí você fala assim: tá, mas... Irmão, se o diabo pudesse, você estava frito. Você estava literalmente, você já sabe a palavra. Só que você olha a tua vida em volta e você está pouco ferrado para uma verdade tão burra dessa, que o diabo pode alguma coisa. E o diabo não pode nada. E quando o reino de Deus te deu poder, o texto lhe diz: e recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o meu. Entende que quando você recebeu o reino, veio poder. E não é um poder que foi embora, é um poder que você recebeu. Eu recebi poder para serem feitos o quê? As minhas testemunhas. Agora olha que interessante isso. A dimensão do poder de Deus em nós, a dimensão que o poder de Deus opera em nós, define o quanto nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo que pedimos ou pensamos. Você aprendeu pela religião? Que romântico. Só falta ser pai de pet agora. Desculpa os pais de pet, seus cachorros. Se pai de pet é cachorro, mãe de pet é o quê? Nossa, não pode falar isso, vai dar cadeia. O mundo está de ponta cabeça, fala a verdade. Já venceu o meu tempo, vou ter que parar aqui. Eu não vou falar o final nem a terceira, mas eu quero terminar nesse versículo, Efésios 3:20. Nosso Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente além, mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aqui você já sabe que Deus ele tem esse poder. Aí a pergunta é: por que Deus não faz? Deus ele é capaz, ele tem capacidade de fazer infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos. Só que ele coloca uma condição, que para você aguentar isso, é conforme o poder dele que em nós opera. A dimensão do que Deus pode é baseado na dimensão do poder dele que opera através de você. Por isso que eu e você, a gente tem que começar a pôr o poder para fora e não pôr poder para dentro. A religião, ela faz um culto como esse e começa a falar para você: peça mais poder, peça mais poder. E você fica lá: mais poder. E o poder não chega, porque mal você sabe que o poder que eles estão chamando para dentro de você, para dentro, é o poder que devia estar saindo para fora de você. Você é uma fonte de poder. Você não vai receber poder, você recebeu poder. E a religião, ela supõe que você não tem poder. Por quê? Porque se ela descobrir que você tem poder, ela perdeu o controle sobre você. Então ela te cria uma psicodependência de poder. Então eu vou lá para buscar mais poder. Porque você é criança, você não entendeu que o reino de Deus te deu todo poder. Todo poder. Sabe por que esse poder não sai do papel, talvez na tua casa, na tua vida? Porque você não entendeu que é conforme o poder dele que em nós opera. Eu preciso deixar o poder de Deus operar em mim a ponto de eu começar a pôr o poder em ação. E eu opero pelo poder, eu declaro pelo poder. Quando a gente faz essas declarações, a gente está colocando poder em ação.
E aí poder e autoridade é duas coisas diferentes. Autoridade é o cara que ele assina, libera. Poder é o cara que performa. O poder é performance, poder é a capacidade de você fazer acontecer. Autoridade não. Dentro de uma casa, uma mãe tem muito poder. Ela faz acontecer o que ela quiser. Só que eu entendo que um pai precisa ter a autoridade dessa casa. E aí a gente está transferindo a autoridade para a mãe e tentando empurrar o papel de poder para o pai. E aí fica confuso. A gente precisa entender essa diferença. Eu era pastor de jovem de uma igreja onde eu tinha muito poder. E eu enchia a igreja no sábado à noite, que às vezes vinha mais gente do que no domingo de manhã. E aí tinha um conflito, por quê? Porque eu tinha o poder, a minha performance do que com o meu pastor era melhor, só que ele era autoridade, eu nunca ia ser maior que ele, eu podia ser o Lucinho Barreto da igreja, podia cheirar a Bíblia, encher aquele estacionamento e tudo, mas eu nunca ia ser maior do que o meu pastor, que ninguém sabe talvez o nome dele. Por quê? Porque ele é autoridade. A autoridade não precisa provar nada para ninguém. A autoridade não põe a mão no processo. A autoridade, ela só diz sim e não. Por isso Deus, ele é a autoridade e o Espírito Santo é o poder. Não é Deus que opera o poder, é o Espírito Santo em nós que é o poder em ação. E eu quero que você, nessa manhã, saia daqui entendendo que você recebeu a autoridade. Você vai pegar em coisas, elas não vão te matar, você vai beber, não vai morrer, porque eu tenho autoridade. Segundo, você recebeu poder. E terceiro, que eu não vou falar hoje, você recebeu grandeza. E o texto final é que esse momento da história foi profetizado. Pode colocar o último texto de Daniel, por gentileza, que é onde eu amarro tudo isso. Daniel viveu centenas de anos antes de João Batista e antes de Jesus. E olha o que ele escreveu no Daniel capítulo 7, 27. Então a soberania, pense que o homem já ramelou no Éden, aí o homem já ramelou em Canaã, aí depois disso ele escreve: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos da igreja no cinema, os santos, o povo de quem? Do Altíssimo. O reino dele será um reino sem fim, eterno, alcançou eu e você, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse aqui é o contexto onde uma pedra ela desprende do céu e ela despedaça todos os reinos, e no final sobra um reino, que é o reino sem fim. Centenas de anos antes de Jesus nascer, esse texto foi escrito, e Jesus é o cumprimento desse texto. E eu quero te dizer, você recebeu grandeza, poder e autoridade. Vamos ficar de pé? Que manhã. Eu não sei como é que você vai sair daqui, mas que você vai ser um girar e você vai. Nesse ano, nós estamos entrando num novo tempo no Lidera. E o Lidera é a academia de liderança emergente, onde nós queremos formar homens moldadores mentais, culturais. Todas as quintas à noite, por 20 meses, nós vamos se desafiar em 60 aulas, onde você vai entender sobre 3 mistérios da vida: liderança, reino de Deus e avivamento. Eu peguei 3 maiores homens da história nesses 3 assuntos. O primeiro dele é John Maxwell, que você deve ter ouvido em qualquer palestra da sua empresa. Entre os 3 maiores nomes da história sobre liderança. Misturei com Bill Johnson, que é um herói da fé da minha geração e da tua, que está vivo ainda hoje. Você pode pegar o avião e ir lá no culto assistir ele pregando, lá em Califórnia. Peguei os ensinos de Bill Johnson, como você ser um avivalista a partir de você e não a partir do culto que você vai. E peguei Myles Munroe, que é o herói da minha fé, o homem que me colocou na maturidade daquilo que eu prego hoje. A maior autoridade quando o assunto é reino de Deus no mundo. Eu misturei esses 3 homens e desenvolvi um curso que ele é único. É um curso avançado em business e ministério. Não tem como se entender esse reino se você não fizer negócios, se você não governar a terra, se você não pegar esse poder e transformar em resultado. E esse ano,
A minha missão é levantar 100, 200 homens e mulheres, onde uma vez por semana a gente vai impulsionar você a ter uma mente integral sobre isso. Você não vai só pensar ministério e não vai pensar negócio. Você não vai pensar só reino e não vai pensar liderança. Você não vai pensar liderança e não pensar reino. Você não vai pensar reino e não pensar em avivamento. E aí nós queremos ali levantar uma geração de homens que não vão ser enganados mais por ladrões. Eu estou te chamando para você ser um moldador mental. E o melhor de tudo é que uma vez por semana, por mês, nós estamos listando as igrejas mais influentes de Curitiba, e nós queremos todo primeiro sábado do mês pegar esse time de alta performance, de liderança e ministério, e nós queremos fazer visitas técnicas nas principais igrejas de Curitiba, igrejas relevantes como Comunidade de Alcance, Primeira Igreja Batista, a ABA, a 316, a CCC, e nós queremos levar esse time lá sábado de manhã e entender a história daquilo que eles fizeram, daquilo que eles tentaram fazer e daquilo que não deu certo. Então, se você quer experimentar, ter uma experiência nisso, quero te convidar pessoalmente nessa quinta-feira. Nós teremos uma aula experimental. Eu vou estar inaugurando essa jornada. São mais de 16 professores hoje, já formados, pessoas que estão vivendo o ministério e os negócios ao mesmo tempo. Eu quero convidar você na quinta-feira, 7h30 da noite, você fazer uma aula experimental do Lidera e deixar o Espírito Santo falar com você lá. Só me dá uma certeza, que quinta-feira você vai lá, senta e escuta, e no final você levanta e escuta o Espírito Santo falando assim, ó, faz nisso ou não faz, só isso. A gente não vai vender lá, a gente não vai ficar, ó, não vai querer, você não vai vir. Cara, quem vai querer? 10 vai levantar a mão, os outros 90 vão para casa e está tudo bem. Ou os 90 vão levantar a mão, 10 vão para casa e está tudo bem. Mas eu creio que é chegado um tempo onde, se você não estiver preparado, o reino de Deus ele vai ser um desperdício na tua vida. Nós queremos manifestar o reino, mas não vestindo uma camiseta da igreja. Nós queremos um reino de justiça, alegria e paz. Nós queremos mudar a nossa atmosfera, os ambientes que nós frequentamos. Nós vamos mudar o ambiente da cidade, já está mudado, porque esse reino não tem fim, amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, e eu oro para que os santos, os filhos do Altíssimo, nessa manhã recebam a palavra desse reino. Espírito Santo, manifesta esse reino nas casas, assim como a minha casa tem sido uma embaixada desse reino, assim eu declaro que é a casa de cada um. As pessoas, elas vão passar na frente da sua casa, essas pessoas vão voltar testemunhando que foram tocadas e foram libertas de espíritos malignos. Eu declaro que pessoas vão entrar na tua casa e elas vão sair curadas de enfermidades que nunca conseguiram se livrar delas. Eu declaro que pessoas vão sentar com você e em ambientes que você frequenta, alergias vão sair da vida das pessoas imediatamente. Eu declaro que você é aquele que traz alegria no ambiente onde Satanás já habitava. Satanás, devolve todo o poder que alguém aqui nesse auditório te deu. A partir de hoje nós somos incrédulos quanto ao poder das trevas. A partir de hoje nós declaramos que o diabo não pode nada. Ele já está debaixo dos nossos pés. Nós já estamos reinando com santidade em vida. Eu declaro, meu irmão, nessa manhã que você vai sair daqui reinando como um servo e servindo como um rei. Você vai sair dessa manhã reinando como um servo e servindo como um rei. Ninguém vai te entender, porque no mundo que nós vivemos, rei não serve e servo não reina. Mas eu estou te dizendo que no nosso reino, que nós pertencemos, nesse ambiente, aqui reis servem. Por isso que eles são reis. E servos reinam, porque eles nasceram de um rei. Você não é rei baseado naquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é um rei baseado de quem você nasceu. Você é um filho herdeiro de um trono. Você carrega um sobrenome. Teu pai é o rei dos reis. E você é o rei debaixo desse reinado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado.